irmãos. Nos surgiu a ideia de fazermos, pelo menos uma das nossas explanações aqui das quintas-feiras, uma abordagem um pouco mais aprofundada sobre esta obra, né, tão maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque todas as nossas quintas-feiras, quando nós temos as nossas públicas, nós sempre lemos um trecho do Evangelho e, se possível, fazemos ali uma breve abordagem do que por nós é entendido. E nós sentimos que fica faltando para nós um pouco mais de entendimento. Às vezes nós lemos apenas 1 ou 2 parágrafos ali de um item e fica, como a gente diz na linguagem popular, um gostinho de quero mais, assim, a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então tivemos essa ideia de trazer pelo menos uma vez por mês, ou sempre que possível, irmos apresentando ali na sequência os capítulos do Evangelho, claro, selecionando 1 ou 2 itens que consideramos assim mais interessantes para a abordagem e tentar explicar assim de uma forma mais clara, de uma forma mais coerente e inclusive despertando a curiosidade dos irmãos para o estudo, é claro, né? Então, antes de falar sobre o capítulo 1, né, eu trago aqui o livro Obras Póstumas, que é uma obra que traz diversas anotações de Kardec e de seus companheiros da Sociedade Espírita Parisiense, onde após a desencarnação de Kardec em 1869, eles reuniram essas anotações e publicaram posteriormente essa obra. E aí nas obras póstumas ali eles trazem, dentre essas inúmeras anotações, a cada obra básica que o Kardec publicava, ele, com muita humildade, ele perguntava aos seus mentores se ele estava fazendo algo que fosse útil para a doutrina. E aí ele faz esse questionamento quando ele vai publicar essa obra que nós conhecemos como Evangelho segundo o Espiritismo em 1863. Então, no dia 9 de agosto, por uma médium, Kardec emite as perguntas, porque na verdade, como já é sabido por nós, né, a obra surgiu num primeiro momento com o título Imitação do Evangelho. Porque Kardec, não que Kardec fosse uma pessoa que não tivesse a capacidade de elaborar um título para uma obra, para um livro. Kardec, que já havia publicado mais de 20 livros antes quando ele ainda era Hippolyte Léon Denisard Rivail como professor. Mas ele não se sentia em condições de que aquela obra que ele havia compilado com diversas respostas de espíritos, de diferentes lugares, sobre temas semelhantes, ele não achava que essa obra estava em condições de se assemelhar à Bíblia, por exemplo. Então ele pensou no primeiro momento este nome, Imitação do Evangelho. Mas quando ele entregou a obra para publicação ao seu amigo, o senhor Didier, que era o dono da editora que publicou as obras básicas que nós conhecemos, o próprio senhor Didier disse que aquele não era um título adequado para aquela obra. E conforme ele havia lido antes da publicação, ele tinha ciência de que ali estava uma grande obra de origem moral. E então, conversando com outros companheiros do Kardec, eles sugeriram para Kardec o título que nós conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o Kardec aceitou, é claro. Então, o Kardec, antes da publicação dessa obra, ele faz 2 perguntas para os espíritos superiores, né? Que são respondidas por essa médium. Aí a primeira:
Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Aí o Espírito responde: esse livro das doutrinas terá uma influência considerável. Nele aborda as questões capitais, ou seja, cruciais para a humanidade. E não só o mundo religioso nele encontrará as máximas que lhes são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirão excelentes instruções. Ou seja, a obra transita tranquilamente entre a ciência, a filosofia e a religião, que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Fizeste bem em abordar questões da alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. A terra e as suas populações civilizadas estão preparadas. Já faz bastante tempo que os teus amigos de além-túmulo a desbravaram. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Guardem bem essa parte aqui da penumbra e dos nevoeiros intelectuais, porque no Evangelho, no capítulo 1, é falado isso. Acaba a tua obra e contem com a proteção de teu guia, nosso guia de todos, e com o concurso devotado de teus mais fiéis espíritos, no número dos quais queira muito sempre me contar. Aí Kardec faz a segunda pergunta: que dirá isso o clero? Que era a preocupação dele, por isso ele pensou em imitação do Evangelho. Ele não queria publicar uma obra que fosse um substituto da Bíblia. E a resposta: o clero clamará a heresia, porque verá que nele atacas firmemente as penas eternas e outros pontos sobre os quais apoia a sua influência e o seu crédito. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo não traz negociações ali com o plano espiritual, não traz promessas, traz a fé raciocinada, que é uma característica marcante da doutrina espírita. Não impõe o medo, que é trazido pela ideia do inferno, do purgatório, e também não traz a falsa ilusão de um paraíso. Clamará tanto mais que se sentirá muito mais ferido do que pela publicação do Livro dos Espíritos, do qual, a rigor, podia aceitar os princípios dados, mas no presente vais entrar num novo caminho onde ele não poderá te seguir. Ou seja, a partir do momento que é publicada essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali se dá um divisor de águas, onde, mesmo com todas as perseguições que a doutrina espírita iria sofrer a partir dali, ela ia seguir adiante o seu caminho, apesar de todas as tentativas de queda. O anátema secreto tornar-se-á oficial. Isso aqui foi falado antes de acontecer o auto de fé de Barcelona. E os espíritas serão rejeitados junto aos judeus e aos pagãos pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão seu número aumentar em razão dessa espécie de perseguição, sobretudo vendo os padres acusarem de obra absolutamente demoníaca uma doutrina cuja moralidade brilhará como um raio do sol pela publicação mesma de teu novo livro e daqueles que o seguirão. Isso nós vimos acontecer, né? A doutrina espírita cresceu cada vez mais. E hoje, é claro, né? Hoje estamos em um momento em que a prática da doutrina se faz muito necessária, cada vez mais,
então o número de adeptos da doutrina espírita talvez tenha diminuído. Mas o que eles previram aconteceu. Eis que a hora se aproxima em que será preciso declarar abertamente o Espiritismo por aquilo que ele é, e mostrar a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. A hora se aproxima em que, diante do céu e da terra, deverás proclamar o Espiritismo como a única tradição realmente cristã. Olha que difícil isso aqui. Quantos entraves nós podemos embater levantando essa afirmação que é trazida pelos espíritos superiores, não pelo Kardec. A única instituição verdadeiramente divina e humana. Isso me faz lembrar o que o nosso irmão Amarante sempre fala, né? O Espiritismo encerra uma verdade que se encontra dentro de uma verdade muito maior. Escolhendo-te, os espíritos, concluindo, né, que ele sempre fala, o Espiritismo não se considera o dono da verdade, mas ele traz uma verdade que se encerra dentro de uma verdade muito maior. Então ele vai me corrigir ali. Escolhendo-te, os espíritos sabiam da solidez de tuas convicções e que a tua fé, como uma muralha de bronze, resistiria a todos os ataques. No entanto, amigo, se a tua coragem ainda não faliu na tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo bem que comeste o teu pão branco principal, e que eis chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, a grande batalha se prepara. O fanatismo e a intolerância, levantados pelo sucesso de tua propaganda, vão disparar sobre ti e os teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta, mas tenho fé em ti, como tens fé em nós, e porque a tua fé é daquelas que transporta as montanhas e faz caminhar as águas sobre elas. Coragem, pois, e que a tua obra se realize. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do nosso Mestre de todos, que te protege de um modo tão particular. Então agora nós podemos ler o primeiro capítulo. O capítulo 1, então, do Evangelho segundo o Espiritismo se chama Não Vim Destruir a Lei. Quando nós falamos aqui sobre, na exposição às bem-aventuranças, né, nós explicamos mais ou menos o raciocínio que o Kardec teve para construir a sequência desses capítulos, que é extremamente interessante. E eu seleciono aqui a parte das instruções dos Espíritos à nova era, que é o item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Interessante lembrarmos aqui, irmãos, que Moisés, embora contestado pelos historiadores, os arqueólogos, contestada a sua existência, se realmente ele existiu ou não, por não haver provas materiais disso, ele, de acordo com os registros históricos, ele viveu entre o século 13 e 15 a.C. Moisés, cujo nome vem do hebraico Moshe, que significa retirado, como sabemos na história, quando ele nasceu, a mãe dele havia percebido que ele seria grandioso e resolveu colocá-lo dentro de uma cesta de vinho e largá-lo
no rio para que ele fosse ao encontro de alguma família que o acolhesse. Ele acabou sendo acolhido por uma nobre que deixou ele aos cuidados de uma serva até uma determinada idade da sua infância e depois o adotou como filho. Então ele recebeu uma grande instrução e depois, num determinado momento da sua vida, quando ele enxergou umas labaredas de fogo no alto de um monte, ali ele começou a exercitar a sua mediunidade. E embora na Bíblia a linguagem que é ali trazida diz que Moisés falava diretamente com Deus, nós sabemos, pelo conhecimento da mediunidade, pelo conhecimento da doutrina espírita, que na verdade ele se comunicava com espíritos superiores. Nós entendemos desta maneira, uma vez que somente os espíritos puros, de acordo com o Espiritismo, somente os espíritos puros podem conhecer a natureza de Deus e se comunicar mentalmente com Ele. Então Moisés surgiu uma época, como diz aqui esse primeiro parágrafo, onde a humanidade, e talvez nós já nos encontrávamos lá naquele período, era extremamente embrutecida. Já era evoluída do ponto de vista intelectual, uma vez que os conhecimentos da matemática que nós desenvolvemos até hoje nas nossas escolas já eram trazidos naquela época, mas moralmente a humanidade era bastante atrasada. Então era necessário que surgisse a ideia de um Deus, de um ser único, e Moisés não foi por acaso de ser ele quem trouxe essa ideia, porque Moisés teria sido criado e educado pela dinastia do imperador Akenaton, o qual era monoteísta, e as demais nações daquela época todas eram politeístas. Então a ideia de um Deus único seria importante para que aquele povo não tivesse diferentes ideias e diferentes costumes em relação a diferentes deuses. E sendo um povo extremamente bruto, a ideia de um Deus amoroso em um primeiro momento não seria mais adequada. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Então Moisés traz os 10 mandamentos e também realiza outras inúmeras obras, como a libertação dos hebreus do Egito que na linguagem hebraica significa estreitamento ou estreiteza, essa terminologia vem no sentido de estreiteza moral, ou seja, o povo hebreu estava aprisionado em uma estreiteza moral, de repente, não necessariamente em um país que se chamava Egito, e ele precisava se libertar disso. Então Moisés trouxe essa libertação. E os 10 mandamentos, que de acordo com a Bíblia como a gente conhece, foram talhados em madeira ou em pedra, como é trazido em algumas obras, como diz aqui por esse espírito israelita que publicou essa mensagem. Ele foi uma espécie de iluminação espiritual para a humanidade durante todos os tempos, porque Jesus veio depois, alguns séculos depois. Jesus surgiu para simplesmente aperfeiçoar a ideia dos 10 mandamentos, que haviam sido estreitados, como diz aqui,
na linguagem bíblica, dificultando a interpretação, deixando a interpretação muito do ponto de vista material pelas pessoas. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que nela se propunham regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Ou seja, esse Deus que era visto de um ponto de vista muito material, para agradá-lo, não era necessário fazermos coisas boas ou nos tornarmos pessoas melhores. Poderíamos fazer oferendas a Ele. Então ali se faziam sacrifícios de cordeiro, ou no primeiro livro lá da Bíblia, o Gênesis, onde Abraão iria sacrificar o seu próprio filho, em uma forma de prestar, a sua homenagem, mostrar a sua fé total em Deus, e assim por diante. E da mesma forma, o perdão, que até hoje para nós é uma grande dificuldade, naquele tempo era inadmissível. Se alguém cometia um erro contra mim, eu poderia devolver aquele erro da mesma forma, ou de uma forma até mais severa, que era a lei de talião. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles era muito atrasada em moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Ou seja, era impossível se render naquele período a uma doutrina de origem espiritual. Era mais fácil uma doutrina voltada para o lado material. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Por que isso, meus irmãos? Porque Jesus deixou bem claro que quais seriam os mandamentos mais importantes que encerrariam todos os demais: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a si mesmo. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Essa passagem, meus irmãos, eu entendo no sentido assim, que conforme formos progredindo, nos tornaremos espíritos melhores. Nos tornaremos espíritos superiores ao que somos hoje e ao que éramos ontem. A partir do momento em que nos tornarmos espíritos verdadeiramente evoluídos, sabemos que reencarnaremos em esferas superiores. Mas nos melhorando hoje, seremos superiores ao que fomos ontem. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Por que o Espiritismo, meus irmãos? Porque Jesus já havia falado sobre a reencarnação, sobre a lei do progresso, sobre a evolução, sobre a lei de causa e efeito, mas ela não havia sido compreendida pela humanidade. Ainda era necessário que tivéssemos acesso a uma doutrina que fosse de um certo nível intelectual, mas que ao mesmo tempo fosse mais objetiva em relação aos, repetindo a palavra, aos objetivos nossos enquanto espírito.
São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. O que quer dizer isso, meus irmãos? O Espiritismo surgiu alguns anos após, um século após, podemos dizer assim, a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa trazia aquele ideal de liberdade, que era importante para as nações da época, que eram aprisionados a muitas ideias que os deixavam ainda presos à evolução material e moral. Só que a Revolução Francesa trouxe consequências para a humanidade. E dentro dessas consequências, a humanidade se entregou a prazeres que não eram, do ponto de vista morais, favoráveis ao seu crescimento. Então surgiu, alguns anos, um século depois, a doutrina espírita, sendo como se fosse um eixo para que a humanidade pudesse se atrelar novamente, sem perder essa ideia de liberdade. A liberdade que, na verdade, nós devíamos buscar desde sempre é a liberdade espiritual. E naquele período, a humanidade se entregou à liberdade material. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Vejam que aqui fala em lutas, e na mensagem que foi recebida por Kardec, daquele espírito mentor, também falava em lutas. Mas quando fala em lutas, aqui não se refere a nós sairmos por aí, rua fora ou nas redes sociais, digladiando com irmãos que possuem outras crenças, criticando outras religiões, ou querendo fazer proselitismo, né? Uma vez que a doutrina espírita não faz prosélitos, nós não saímos em busca de novos adeptos, nós apenas a divulgamos e as pessoas, quando tiverem vontade, serão todas bem-vindas aqui. Mas a luta que se fala aqui é a luta íntima de cada um de nós. Essa reforma não vai se fazer, não vai ocorrer enquanto cada um de nós não lutar contra si mesmo. Que é aquilo que dizia Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que fazem dominar as suas más tendências, que é a luta que cada um de nós precisa trabalhar. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. O que eu acho interessante dessa mensagem, que justamente ela foi trazida por um espírito israelita, daquela mesma região onde Jesus esteve presente aqui na Terra, de uma região próxima aonde surgiu o judaísmo, que segue as leis mosaicas até hoje, e não, por exemplo, um espírito que se identificasse com a Europa. Então, meus irmãos, este capítulo Não Vim Destruir a Lei, o que Kardec nos traz aqui? Que o Espiritismo não veio substituir nenhuma outra religião e nem ser o dono da verdade, como nosso irmão Amarante sempre diz. O Espiritismo simplesmente vem trazer uma doutrina a qual encerra a ciência, a filosofia e a religião, e que pode dar para aqueles que a compreendem e conseguem praticá-la
praticar os seus ensinamentos, um novo norte, uma nova esperança. Por isso que esse item se chama a nova era. A nova era não é que o nosso planeta irá progredir e se melhorar por uma determinação externa. Ele poderá sim progredir e se melhorar, e todos nós devemos acreditar nisso, mas por uma determinação íntima de cada um de nós. Então eu espero o objetivo era este, trazer uma pequena discussão, né, sobre um item desse primeiro capítulo, e na próxima oportunidade nós traremos o capítulo 2 do Evangelho. Então, dando continuidade às nossas atividades, antes de realizarmos a nossa terapia, eu convido novamente os irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, que Ele nos ensinou, agradecendo pela presença dos bons espíritos que aqui estiveram nos induindo, bons fluidos, bons pensamentos, diminuindo os nossos fluidos deletérios, clareando a nossa mente, desviando-nos das questões externas e direcionando-nos para o caminho da luz. Que cada um de nós possa aqui receber hoje aquilo de que mais necessita, que possa levar consigo até os seus lares as luzes divinas deste lar maravilhoso. Pedimos também pela frutificação da água que se encontra sobre a mesa, que ela contenha o alimento necessário para o nosso corpo físico e espiritual, e que possamos, de acordo com o nosso grau de merecimento, retornar em segurança, com harmonia, serenidade e paz. Assim seja. Assim seja.